As novidades da lista. Ali, o Alex, né, o ex-jogador, hoje treinador, ele sempre deu declarações quando perguntaram de seleção, que a seleção é formada pelos jogadores que o técnico gosta, não exatamente pelos melhores. E é isso mesmo, e acho correto. O treinador tem as preferências dele e ele vai colocar quem ele acha melhor. Isso eu não falo nem em relação a essas novidades, falo mais em relação ao Danilo, ao Richarlison, que são jogadores que, para mim, foram as convocações mais contestáveis ali, né? O Danilo não é um titular absoluto do Flamengo, o Ancelotti justificou a convocação dele pela versatilidade, ele pode jogar, o Ancelotti falou isso ontem, que ele pode jogar nas 4 posições da defesa, e é um cara que o Ancelotti confia, já convocou na primeira lista. E o Richarlison trabalhou com o Ancelotti no Everton, não tem jogado bem no Tottenham, começa bem a temporada e tem uma queda. E na seleção faz muito tempo que não joga bem. O Richarlison não faz um gol na seleção desde a Copa do Mundo. Que, aliás, ele fez uma boa Copa, mas desde a Copa ele não faz um gol pela seleção. Mas é um cara que ele vai dar todas as chances possíveis. Então tem muito do gosto pessoal do treinador, da confiança do treinador, e acho que tem que ser dessa maneira, independente de concordar ou não. Eu não convocaria nem Danilo nem Richarlison, mas eu não concordo muito com essa coisa. Seleção é momento. Acho que o momento que o jogador vive é um fator. Mas a seleção é muito do que o treinador confia, do que ele quer, às vezes um aspecto tático do atleta, às vezes ele acha que o atleta é importante ali para o dia a dia. Tem atletas que ele acredita, o cara não está tão bem, mas eu acredito nele, então eu vou convocar, mesmo ele não estando tão bem. E tem que ser assim, porque senão você vai ficar trocando a convocação a cada mês, se for o momento. Então acho que tem que ter ainda nos amistosos um espaço para quem vive um bom momento, por isso as convocações do Vitor Roque e do Luciano Juba eu acho justas, eles vão ter oportunidade, aí se eles aproveitarem bem a oportunidade, eles vão ganhar confiança do treinador, vão ter outras convocações, então é justo que tenha uma cota ali de 2, 3 vagas para o cara do momento, principalmente em amistosos, e eles vivem bons momentos. O Juba tem uma característica diferente dos outros laterais ali da seleção. O Juba é um cara que joga muitas vezes por dentro também no Bahia, não é aquele cara que ataca a linha de fundo o tempo inteiro, tanto que no Sport ele não era um lateral, ele vira lateral no Bahia. O Rogério adapta ele a lateral, no Sport ele jogava mais avançado, às vezes jogava como meia, às vezes jogava como ponta, e no Bahia muitas vezes ele ataca por dentro e fica um ponta aberto por ali. Antes era o Eric Pulga, antes de machucar, depois veio o Sanabria, sempre o Ademir normalmente faz do outro lado, na direita. Então o Juba ele é um jogador mais ofensivo do que os outros laterais convocados, então ele vai ter essa oportunidade. O Vitor Roque é um cara de força, de velocidade, ainda jovem, está num ótimo momento, então justa. E eu gostei da convocação do Fabinho também. O Fabinho é um jogador que não vem para a seleção desde a Copa do Mundo, está lá na Arábia Saudita, ok, mas entra muito naquilo que eu falei, de não confiança pessoal do Ancelotti, que ele nunca trabalhou com o Fabinho, não me lembro do Ancelotti ter trabalhado com o Fabinho, mas assim, de um jogador que você sabe que você pode contar com ele, que estando bem fisicamente, o Fabinho está jogando na Arábia Saudita, você sabe que se precisar num jogo duro ali, ele tem o Casemiro, que ele confia, ali foi um cara que trabalhou com ele. Ele sabe que se o Casemiro estiver fora num jogo de Copa, como aconteceu contra a Bélgica, por exemplo, em 2018, ele tem o Fabinho. E tem algumas posições que os jogadores tiveram 2, 3 anos para tomar conta e ninguém tomou conta. Essa posição de volante, o Casemiro não jogava com o Dorival. E aí, quando o Ancelotti assume, ele traz o Casemiro também, porque ninguém na era Dorival ali, que durou 1 ano e pouco, ninguém tomou conta dessa posição. E nem da reserva, por isso o Fabinho está voltando. E na lateral esquerda a mesma coisa, passaram vários laterais esquerdos nesses últimos anos. E o Alexandro está aí porque ninguém tomou conta. O Alexandro só volta à seleção com o Ancelotti. O Dorival chegou a convocar, mas ele não jogou, ele ficou no banco. Ele joga com o Ancelotti. Então, a convocação do Fabinho, o Alexandro está aí de novo, eu gosto. São caras que podem não estar no seu auge, mas se botar num jogo de Copa, eles vão segurar. E ninguém agarrou a oportunidade que teve, e foi muito tempo em que essas vagas ficaram abertas. Aí eu pergunto, Mauro César Pereira, essa situação de que tinha o otimismo do Carlo Ancelotti, você acha que essa seleção promete mais numa Copa do Mundo do que mostraram as seleções do Tite e até mesmo a do Filipão, né, em 2014, ou não? Ou não dá para esperar muito mais coisa diante da bola que a gente está vendo? Apenas ser mais competitiva.
Porque quando veio o Ancelotti, teve muita festa. Mas o futebol não mudou grande coisa, né, Mauro, por enquanto? Eu não penso assim, não. Acho que é um processo que ele está montando uma equipe e a meta dele era classificar a seleção. Não era muito difícil, obviamente. E agora chegar na Copa do Mundo com um time mais competitivo. Os amistosos, eles servem para isso mesmo, para ajustar a equipe, observar jogadores. Eu acho que agora já chegou a uma fase de pouca observação, mais de conclusão, e fazer o time jogar. Ele vai ter um período de um mês aproximadamente aí treinando jogadores perto da Copa, ele vai ter semanas aí de trabalho e agora vai observar mais alguns jogadores. Eu acho a lista um pouco confusa, eu não entendo assim, a presença de jogadores como o Danilo e o Alexandre, já veteranos em seleção brasileira. Acho que a fase dos dois já passou. O Alexandre nem consegue jogar com sequência no seu clube, né? Acho que não deveriam ir. Acho o Fabinho um pouco demais. Para mim, a cota de veteranos, deveria ter uma cota de veteranos ali, está muito bom, sabe? Com o Marquinhos e o Casimiro, que é o homem de confiança dele. É muito jogador veterano. Danilo, Alexandre, Fabinho, Marquinhos. No auge, todos eles juntos não ganharam, agora vai. Exato, vai resolver agora. Sabe, eu acho um pouco demais. Poucos meio-campistas, meias e volantes, e muitos defensores e muitos atacantes na convocação. Você pega ali só o Rodrigo e só o Paquetá. Pois é, eu achei, achei a lista um pouco confusa. Não acho que faça sentido você queimar, a não ser que ele queira levar, apesar de tudo. Acho que o Fabrício Bruno e o Hugo foram mal, acho que eles não são jogadores para a seleção brasileira, existem opções melhores nas suas posições. Agora, se ele acredita nos caras, ele vai morrer abraçado com eles. Agora, se está levando só para não queimar o cara, não existe isso. Entrou, jogou bem, fica, não jogou mal, não fica, paciência, segue o barco. Mas eu acho que é um processo. Eu não tinha nenhuma expectativa de que o Ancelotti vai chegar, vai jogar maravilhosamente bem. Eu acho que as pessoas se iludem um pouco. Os times do Ancelotti não são esses times de grande imposição, vai ter a posse de bola, vai massacrar o adversário trocando 500. Não, o Guardiola, ele é outro estilo, ele é vencedor, é um técnico consagrado, mas a tendência é ele montar um time, já falei isso várias vezes, mais reativo, especialmente contra seleções fortes, um time que vai usar muita velocidade dos jogadores brasileiros, que são bons jogadores do meio para frente, rápidos, né, que jogam pelo lado, jogadores que infiltram. Acho que vai ter esse perfil. Mas eu acho que ainda é muito cedo para fazer qualquer avaliação. Para mim, o que vai valer é a Copa do Mundo. O cara assumiu faltando um ano para a Copa. Importante ele na Copa chegar bem. Ele montar a equipe para a Copa. Sempre lembrando, os dois últimos campeões mundiais se ajustaram durante o Mundial. A França definiu sua forma de jogar durante a Copa de 18. Né? Um time muito rápido, explorando ao máximo o Mbappé. Então, um jovenzinho. E a Argentina, mais do que isso, se transformou jogo a jogo na Copa do Mundo. Jogo a jogo. Até encontrar o título mundial que esperava há tanto tempo. Então, Copa do Mundo é um torneio de um mês, agora um mês e pouco, né? E o importante é quando chegar lá. Esses amistosos é mais para observar o jogador, ver o que vai fazer. A gente vai criticar uma atuação, vai elogiar uma atuação, mas isso não é tão relevante, na minha opinião, não. Ô Mauro, então você discorda da insistência no Hugo e no Fabrício Bruno? Eu acho que o Hugo e o Fabrício Bruno não são jogadores para a seleção. Danilo e o Alexandre já passaram sua fase, o Fabinho já passou sua fase. Isso é uma opinião minha, pessoal. Agora, se ele gosta dos caras, o Bruno acabou de falar. Lembrar que o Alex convoca o jogador que ele gosta. Se ele gosta do Hugo, ok. Eu acho que tem goleiros melhores que o Hugo. Se ele gosta do Fabrício Bruno, ok. Eu acho que tem zagueiros melhores que o Fabrício Bruno. E eles foram mal nos jogos em que atuaram. Isso aí só confirma a tese. Eu acho que não são jogadores bons para clube. Mas não são jogadores do nível de seleção, tem jogadores melhores que ele poderia escolher. Mas se ele gosta, bom proveito. A seleção é dele, não é minha. Aliás, você sabe que a minha preocupação com a seleção é zero, né? Se vai ganhar, se vai perder, dou a mínima. Estou nem um pouco preocupado com isso. A minha relação com a seleção brasileira é uma relação profissional de um jornalista esportivo. Vai para a Copa do Mundo, é a Copa do Mundo. Vai cobrir, vai cobrir. Brasil seguiu? Ótimo. Não seguiu? A gente segue. Que nem o Mundial de Clubes. Brasileiros ficaram, perderam, a gente vai até o final cobrindo. A gente vai cobrir o evento, não a seleção brasileira. Podemos até acompanhar um time, uma seleção, mas você vai cobrir o evento. Então, se vai ganhar, se vai perder, isso tudo aí, sinceramente, para mim, não faz a menor diferença. A gente vai tentar relatar da forma mais honesta possível o que a gente está cobrindo e está acompanhando, trazendo informação e opinião. Esse é o nosso papel como jornalista. Negócio de Pacheco, Bandeirinha, tudo é outro lugar. Não é comigo, não. Mas você já ligou mais para a seleção ou foi perdendo tesão com o tempo, Mauro? Quando eu era torcedor e tal, não era jornalista, assim, desde que eu entrei na imprensa, eu meio que larguei a seleção brasileira. Eu acho que boa parte do povo fez a mesma coisa. A relação hoje é completamente diferente do que era no passado. Não tem como comparar como era até os anos 80, a paixão que a seleção despertava nas pessoas e como é hoje. Hoje é bem diferente. Por quê? Por quê, Mauro?
Uma série de razões, né? Isso aí são transformações que o mundo vai vivendo, seleção distante, joga pouco no Brasil, jogadores que atuavam aqui eram jogadores dos times brasileiros, você tinha a oportunidade de torcer pelos seus jogadores do seu time, você tinha a oportunidade de ver o cara do time rival que você tinha que enfrentar, jogar num time pelo qual você torcia. O São Paulino podia torcer pelo Sócrates, por exemplo. O Vascaíno podia torcer pelo Zico, porque jogava na seleção brasileira. E todo mundo se unia em torno da seleção. É só lembrar, você ia no jogo no Morumbi, no Maracanã, no jogo da seleção, as torcidas iam com bandeiras dos clubes, ficavam todas ali, conviviam e torciam pela seleção. A torcida gritava Brasil, Brasil, era totalmente diferente. Tem nada a ver com esse público de hoje, que parece o Circo de Soleil, quando o Brasil joga no Brasil. Uma atração, os malabaristas da bola vão jogar, parece os Globetrotters, é uma coisa completamente diferente. Ingresso caríssimo. Só pegar, vai no YouTube e olha lá, Copa América de 89, jogos da seleção brasileira nos anos 70, Morumbi, Maracanã, você vai encontrar. Era um outro ambiente, era outra relação. Na Copa de 82, todo mundo pintava as ruas, pintava o chão da rua, pintava a parede, pintava poste, botava bandeirinha, as ruas ficavam todas enfeitadas. Hoje ainda se faz, mas nem tem comparação, era muito, muito maior. As cidades ficavam completamente pintadas de verde e amarelo. Hoje a população é maior, né? Exato, havia uma mobilização absurda. Quando o Brasil perde 82, é um sofrimento assim. Olha, 82, o silêncio que nas ruas em 82, eu só comparo ao dia seguinte a morte do Senna, que foi uma grande comoção também. Eu sou nordestino e a principal festa do Nordeste é uma festa junina. Eu lembro que Nazaré foi um caos, todo mundo... Uma tristeza. Não, era uma tristeza coletiva, um negócio assim, uma comoção. Hoje no meio de junho. Hoje não tem isso. Eu sempre conto, na Copa de 90, eu trabalhava no Jornal dos Esportes. E nós fazíamos uma edição especial, um jornal extra a cada jogo do Brasil. O jogo do Brasil com a Itália foi tipo 11 da manhã, no horário assim, foi bem cedo. E o Brasil perde, né? O Brasil massacra a Argentina, o Maradona pega uma bola, dribla meio time do Brasil, faz canija. Canija 1-0, Brasil fora. Aí nós não fizemos a edição especial porque não faria sentido, só se o Brasil vencesse. E o jornal só ia fechar no final do dia. O pessoal que estava na Itália manda matéria e tal, aí eu e mais 2, 3 companheiros saímos para almoçar ali na Lapa, ali na Rua Mendes Sá, e fomos num restaurante ali, onde a gente sempre costumava almoçar. Chegamos lá pensando, pô, vai ter ninguém, né? Todo mundo triste, vamos lá comer e tal, bababá. Tava lotado, todo mundo rindo, conversando, sabe? Ninguém nem aí. Eu falei, caramba, cara, o Brasil acabou de ser eliminado, as pessoas estão no restaurante como se nada tivesse acontecido. Aquilo para mim foi um choque. Porque a Copa de 82 foi a comoção na eliminação, a de 86 menos, mas ainda ficou o pessoal bem triste, que eram os jogadores de 82, né? Muitos deles. Na de 90, né? Em 86 eu era jornalista, mas eu não trabalhava com esporte. Eu trabalhava na Rádio Globo no jornalismo. E aí em 90 eu estava trabalhando com esporte. E eu ficava na redação, então, fechando o jornal, eu era editor do jornal, ficava fechando o jornal. Então, não estou vendo o que está acontecendo na rua, né? Como é que está a movimentação na rua. Eu estava ali dentro, local fechado. Aí eu me deparei com aquilo, fiquei apavorado, falei, cara, ninguém estava ligando. Já foi um choque, já foi uma mudança. E dali para frente, menos ainda. Aí o Brasil ganha em 94, grande festa, e assim seguimos. E a mesma coisa, você vê que hoje em dia não tem isso, não tem essa comoção, não tem esse envolvimento, não tem, acho que as antigas gerações perderam, as novas não criaram. A seleção joga fora, joga longe, os jogadores não têm a mesma identificação, os melhores jogadores saem muito cedo do Brasil, você mal tem o tempo de torcer por eles, de criar uma relação de profunda admiração. O Rodrigo e o Vinícius Júnior, que são do Real Madrid, jogaram pouco no Flamengo, foram embora. E tantos outros, o Hendrick, o Estevão, jogou no Palmeiras um ano e pouco, já foi embora. E quando um atleta da seleção brasileira não é ser conhecido no país, eu não estou falando assim, Mauro, que o Brasil todo reconhecesse um atleta de qualquer clube. Mas até o atleta que começa hoje no clube, um atleta que esteja hoje nessa convocação, que tenha começado no Curitiba e tenha saído com 17 anos. Nem a torcida do Curitiba sabe quem é. Sim. Estou falando, tem jogadores que nem a própria torcida do clube que ele começou sabe porque saiu tão jovem, né? Eu queria trazer esse debate, porque o Ancelotti ele foi perguntado sobre a convocação, né, de jogadores do Flamengo e do Palmeiras. E ele teria dito, a prioridade é a seleção brasileira. Claro, para ele tem que ser a prioridade a seleção brasileira, porque ele é o treinador. Mas para o povo brasileiro é bom alguém situar o Carlo Ancelotti. A seleção brasileira está longe de ser prioridade quando tem competições. Mas até aí tudo bem. Sendo ainda para amistoso, tirar jogadores importantes do Palmeiras e do Flamengo que estão na disputa pelo título, eu acho ridículo. Porque na Europa para a competição, você pode convocar todos os jogadores. Agora, por outro lado,
tem a parte do jogador, né? Que o próprio Vampeta sempre diz aqui. Tico, mas o jogador quer ir para a seleção. O jogador ele se dedica pra caramba para estar na seleção brasileira. Então, tem esses dois lados. Agora, Mauro César Pereira, você concorda com o Ancelotti? A prioridade tem que ser a seleção brasileira? Lembrando que Danilo e Alexandro devem desfalcar o Flamengo contra o Sport, né? Não vai dar tempo. E o Vitor Roque desfalcar o Palmeiras contra o Santos, jogos importantíssimos aí na reta final do Campeonato Brasileiro, Mauro. Eu não concordo com ele, mas ele está no discurso dele, né? Ninguém disse a ele algo do tipo, olha, você não deve convocar jogadores de times brasileiros em tais circunstâncias. Ele está convocando o que interessa para ele, né? Não é diferente dos técnicos brasileiros. Eu acho errado, porque ele faz parte da CBF, então ele compõe ali com a CBF algo que é ruim para os clubes, mas é mais do mesmo, né? Está errando tanto quanto os antecessores. Os brasileiros, alguns têm até um agravante, né? Porque quando eram técnicos de clube reclamavam das convocações, quando viram técnicos de seleção, aí eles convocam jogadores desfalcando equipes daqui do Brasil. Agora, nesse questão do Palmeiras, o Palmeiras deve estar feliz, né? Porque o Vitor Roque vai para a seleção, dizem que a seleção valoriza e o Palmeiras aplaudiu, esqueceu já? Aplaudiu a mudança no calendário. Esses jogos que vão acontecer na data FIFA, atrasados de Palmeiras e Flamengo, devido a atrasos provocados pela participação no Mundial de Clubes, né? Tanto o Fluminense também ficou com o jogo atrasado, Botafogo, eram para acontecer em datas de Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil foi jogada para dezembro e o brasileiro foi espremido até o dia 7. Então, por isso que eles vão ter que jogar no dia 15. O Palmeiras visita o Santos, o Flamengo visita o Sport. Porque eles poderiam jogar inteiros nas datas de Copa do Brasil. Aliás, essa semana seria de Copa do Brasil, se eu não estou enganado. Essa agora, em que estamos, não de brasileiro. Posso estar errado. Mas havia aí datas de Copa do Brasil. Pra semifinal, para final, aí foi tudo jogado para dezembro. Mas como o Palmeiras elogiou a mudança, eu imagino que o Palmeiras não se importe nem um pouco de perder o Vitor Roque para esse jogo, né? Deve até achar legal. De fato, quando a CBF vai lá contratar um Ancelotti, a CBF que faz o campeonato nacional, né? Faz o Ancelotti, ali ele é subordinado a alguém, né? O presidente, tem ali os diretores da CBF, o próprio Rodrigo Caetano, o Juan, tudo que já trabalharam em clubes também, né? Não caíram direto na CBF. Então, quando contrata ele, senta no sistema na mesa, ó, o calendário nosso aqui é diferente do calendário europeu. Os clubes nossos estão chegando em reta finais de competições sul-americanas importantes. Você não pode convocar jogadores de clubes que estejam em semifinal, final de Libertadores, na data FIFA, tudo. Prejudica os atletas que sonham em ir para a seleção também, porque quando você é atleta de seleção, seu contrato é maior. O clube fica mais valorizado também. Há de convir que não vai ser só dependendo do acordo. O Flamengo, por exemplo, na última data FIFA, o Flamengo fez um acordo com a seleção uruguaia. O Flamengo tem 4 jogadores ali que são convocados. Não foi, mas isso não vai ser a todo tempo, né? Não é só a seleção brasileira que vai tirar jogadores da data FIFA, né, para suas seleções. Vários clubes aí, eu vi mesmo que a seleção chilena não convocou o Pulgar, mas convocou 3 ou 4 outros atletas que jogam aqui no Brasil também, né? Então é um combo de coisas que influi. Você está a menos de 8 meses, 10 meses de uma Copa do Mundo. Por exemplo, o Ancelotti ontem citou o nome do Pedro na coletiva, né? Um homem de área, ele é um homem de área ali e tal. O cara que já jogou uma Copa do Mundo, bateu pênalti de Copa do Mundo, lógico que ele vai ficar pensando. Você vê a vibração de alguns atletas da família quando é convocada pela primeira vez, até dos próprios companheiros de clube. Quando o Vitinho foi convocado pelo Botafogo, os jogadores tudo abraçando. Ontem foi o Juba com a família, outro dia foi o Jean Lucas. O sonho de vestir a camisa da seleção, não só por sonho, mas também por contrato melhores quando você tem esse contrato. Se ninguém chega para o Ancelotti, ele trabalha para a CBF faz o Campeonato Brasileiro. Se ninguém fala nada para ele, eu sou contratado para ser treinador da seleção, não é dos clubes. Se tá lá o Rodrigo Caetano, que já trabalhou em vários clubes do futebol brasileiro aí, ó. O Juan fez parte de comissão técnica de clube. Depois foi convidado e estão na seleção lá trabalhando. Se ninguém falar para ele, se ninguém me falasse, eu digo, saiu convocando o que eu quero. E eu acho ainda que ele, na outra convocação e nessa, ele está convocando o que ele quer, viu? Para mim é tudo
que nem o Nilson César fala, tudo ladainha, milonga, dizer, ó, o amistoso foi lá na Ásia, por isso que eu não tirei jogador de clubes. Eu acho que é história. Ele está convocando quem ele quer, com os olhos dele. Tanto é que muita gente falava que o Hugo e o Fabrício Bruno não poderiam estar na relação, nessa, pelo jogo que fez contra o Japão. Estão. Então ele tem essa autonomia, sim. Pelo que o cara é no futebol mundial, né? Ele respeita as hierarquias. A gente convive, que perguntaram ontem sobre o Vinícius Júnior, a conduta lá com o Xabi Alonso, a conduta fora de campo, falou, não sou pai dele nem irmão dele. Eu sou o treinador da seleção. Então acho que ele está chamando, ele chamou o que ele quis mesmo. Você está dando uma oportunidade para outros, porque alguns estão lesionados. O caso do Wanderson, do Douglas Santos, né? Sim. A gente tem aquele zagueiro também, o Alexandre. O Alexandre está machucado. Tem alguns atletas machucados. O Alisson, Rafinha. Então, você acha que alguém... Depois o Fabinho tem 2 anos e meio que não vem, 3 anos que não vem para a seleção. Você acha que, né, o Ancelotti olhando tudo, que conhece o atleta, até falou... Agora, o calendário atrapalha. Você vai ver, ó, você falou aí, ó, o próprio Corinthians tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro e se não alugar um jato, que provavelmente, né, tá com dinheiro, vai alugar aquele jato bonito para trazer o Hugo não joga a partida do dia seguinte. Você vai dar a FIFA, não vamos atrapalhar, mas os atletas chegam tudo cansados. Eu vi que o John, goleiro do Botafogo, uma vez falou que ele foi convocado, chegou cansado, falou que não dava para jogar. A torcida do Botafogo ainda ficou puta com o cara. Uma viagem longa, um desgaste grande, apesar de não ter jogado, mas a viagem. Apesar do conforto que tem hoje de atletas, o clube alugar jatinho, e quando não vai de jatinho, quando vem em voo, vem de primeira classe, tudo. Mas há esse desgaste. E principalmente para quem está em reta final disputando títulos de brasileiro e Libertadores. E vamos ver também, a gente está falando da seleção brasileira. Vai sair a lista de outras seleções aí, que tanto Flamengo como Palmeiras, como Atlético Mineiro, como Fluminense, outros times aí, times afora aqui no Brasil, tem a data FIFA e tem outras seleções que vão para a Copa do Mundo. E seus treinadores não estão preocupados com o calendário brasileiro, não. Vai ter vários atletas agora. Eu já vi só a seleção do Chile que saiu a convocação. Vai vir Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, outras seleções que tem vários jogadores espalhados aqui no Campeonato Brasileiro e esses caras vão ser convocados e os caras não estão nem preocupados com data FIFA, se jogou por sua seleção e no dia seguinte tem jogo do clube, não.